Tudo bem com todo mundo? Paz e graça de Cristo. Queria aqui fazer uma pergunta. Quem aqui nos visita pela primeira vez nessa noite, por gentileza, levante a sua mão assim, bem alto, para a gente conhecer. Olha só, quantos visitantes. Glória a Deus pela vida de vocês. Só gente bonita. Por gentileza, permaneça com sua mão levantada até você receber um presente. Isso, você vai receber um lindo presente. E que você fique à vontade nessa noite, em nome de Jesus. Antes de nós compartilharmos a palavra de Deus, eu queria deixar aqui rapidamente apenas 3 avisos. O primeiro deles é que no próximo mês nós teremos mais uma edição do Encontro com Deus. O Encontro com Deus é um retiro espiritual de final de semana. Se porventura você tem o desejo de participar, pode me procurar no final da reunião, pode procurar o seu líder de célula para maiores informações. O segundo aviso é que no dia 29 deste mês, no sábado, nós teremos aqui à tarde na igreja a nossa Jornada da Visão. E o que seria a Jornada da Visão? Nada mais é do que um meio de você conhecer a nossa igreja local, qual é a nossa visão, qual é a nossa missão, quais são os nossos valores e para onde nós estamos nos movendo como igreja local aqui no centro da cidade de Uberlândia. Então, se você deseja se tornar membro dessa igreja, você pode acessar o link que está na biografia do nosso Instagram e lá você vai encontrar um campo de inscrição para fazer parte desse café da tarde aqui conosco no dia 29. E o terceiro aviso, não menos importante, é que no dia 30, ou seja, no domingo do dia 30 deste mês, nós teremos o nosso culto de batismo. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, os nossos irmãos vão descer as águas do batismo. Só lembrando que o nosso culto de batismo vai acontecer num contexto de unidade. Ele vai acontecer lá na IBA Sede. Então, no domingo do dia 30, às 9 da manhã, tanto os irmãos da IBA Oeste quanto da IBA Centro estarão reunidos em unidade na IBA Sede no domingo do dia 30. Então, por favor, no domingo do dia 30, não venha aqui às 10 da manhã batendo na porta falando: pastor, não vai ter culto, não. Por favor, meu irmão, não cometa essa gafe, tá bom? E você ajude a me avisar os desavisados que estão por aí. Nós teremos o nosso culto de batismo. E no mesmo dia, às 18 horas, normalmente, teremos o nosso culto presencial aqui na IBA Centro. Todo mundo captou aí? Então vamos prosseguir com a nossa série, o Sermão da Montanha. Como vocês já sabem, o Sermão da Montanha está registrado de uma maneira mais completa nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E eu me lembro que no domingo passado foi culto de Páscoa, nós fizemos uma pequena interrupção da nossa série. Mas eu me lembro que na última mensagem, o tema da mensagem foi: não mate o seu irmão, aonde Jesus nos ensinou fundamentos, princípios de que se você se irá com o seu irmão, é porque você já assassinou ele em seus afetos, no seu próprio coração. E hoje, dando sequência ao texto, nós vamos falar de um assunto que é muito delicado mesmo, um assunto que tem que ser tratado com temor, com muita misericórdia, que é o assunto do adultério. É sobre isso que nós vamos aprender nesta noite. E eu queria que você, por gentileza, abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 27. Nesse texto, Jesus vai nos ensinar sobre a ética sexual, segundo os padrões, os valores do reino de Deus. Mateus capítulo 5, a partir do verso 27. Assim diz o texto, palavras do nosso Senhor Jesus. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora.
Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Verso 30. E se a sua mão direita te leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Apenas até aí. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra que foi lida nessa noite, Pai, e nós te suplicamos que o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, abrindo os nossos olhos para conhecer e enxergar a tua verdade. E que o teu Espírito, soberanamente nessa noite, possa conduzir cada coração presente aqui, Deus, de uma maneira soberana a um processo de santificação, Pai. Que a nossa pureza seja preservada, porque nós caminhamos debaixo da sua graça e do seu favor, Pai. Que nessa noite possamos sair daqui mais uma vez edificados, confrontados em amor e restaurados para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse de manhã, eu durante a semana entrei em crise, porque eu não sabia qual o título que eu dava para essa mensagem. E eu compartilhei com minha esposa que eu pensei no seguinte título: Adultério, o desejo proibido. E ela virou para mim assim: para com isso, está parecendo nome de filme, está muito cafona isso, está muito obsoleto. Então o título para essa mensagem é o próprio mandamento: não cometa adultério. Não tem como pensar em algo diferente disso. Eu começo essa mensagem fazendo uma pergunta para reflexão, e a pergunta é a seguinte: como anda a ética sexual nos nossos dias? Compartilhar com vocês uma publicação do jornal Estado de Minas, datado em 30 de junho de 2022. E assim diz a manchete do jornal: pesquisa revela que Brasil é o país mais infiel da América Latina. Manchete do jornal. Vergonha nacional. E um trecho da reportagem diz o seguinte, abre aspas: a pesquisa mostrou que 62% dos brasileiros consideram a infidelidade algo natural até certo ponto. O motivo mais comum pelo qual os brasileiros cometem infidelidade é por motivos sexuais, que representam 50% das causas. A interação física é considerada infidelidade com maior frequência. Porém, 10% dos entrevistados não consideram como traição no caso de contratação de serviços de prostituição. E 6% não se sentiriam traídos por seu parceiro ao beijar outra pessoa. Como eu disse de manhã, isso aqui é estarrecedor, isso é de assustar, gente. Porque, resumidamente falando, a reportagem diz que 62% dos brasileiros consideram a infidelidade normal. Tipo assim, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. 10% dos entrevistados consideram que não é traição se você é casado e contrata um serviço de prostituição. Para eles, eles acreditam que não é traição, não é adultério. E 6% afirmam que não se sentiriam traídos se o seu cônjuge beijasse outra pessoa. Isso, pelo menos para mim, é assustador. Isso é escandaloso. E esse jornal aqui, para nós, acaba se tornando um pequeno extrato da nossa sociedade. E precisamos ser bem sinceros, porque as pessoas estão idolatrando a imoralidade sexual. O sexo ilícito se tornou um falso Deus no coração de muita gente. E como eu sempre digo, não é necessário ser nenhum especialista para conseguir enxergar essa triste realidade. Porque hoje nós encontramos sensualidade e erotização em todos os lugares. Está nas redes sociais, nas capas de revista,
nos filmes e seriados, nas danças sedutoras, nas piadinhas imorais com duplo sentido. Por exemplo, quando alguém fala para você assim, dancinha do TikTok, você acha que essa galera está dançando o quê? Valsa? Catira? Sapateado? Não tá não, gente. É o pancadão, é o rebolando até o chão. Alguns adolescentes hoje em dia, quando gostam de ler, você acha que eles estão lendo o quê? Gibi da Turma da Mônica? Maurício de Souza? Não, eles estão querendo ler 50 Tons de Cinza, literatura 18+. Se você pegar os principais comediantes no Brasil, na cabeça deles, a piada só vai ter graça se ela tiver conotação sexual. Por quê? Porque eles não conseguem fazer humor sem serem apelativos. Quando você se lembra lá daquela festa que a galera da sua faculdade faz, aquela festa, não estou falando da festa comportadinha, aquela festa, você acha que o pessoal se reúne para quê? Vão reunir para tomar café? Para promover um sarau literário? Para contar alguns cordéis? Não. A reunião, como eu disse de manhã, é para sexo, drogas e sertanejo, né? Antigamente era melhor, era rock and roll, hoje é sertanejo. E se a gente fizesse um experimento social, pegássemos 30 jovens que ainda não tiveram um encontro com o Evangelho de Jesus e promovêssemos ali um grupo de WhatsApp, esses 30 jovens que não tiveram um encontro com o Evangelho, o que você acha que vai rolar nesse grupo, meus irmãos? Versículo da Bíblia? Você acha que alguém vai mandar de manhã cedo a narração do Salmo 23 na voz de Cid Moreira, o Senhor é o meu pastor? Você acha que eles vão publicar ali uma poesia de Fernando Pessoa? Não vai. O que vai rolar nesse grupo é o quê? Nudes. Sabe, como eu disse de manhã, pode dar parabéns para minha mãe se você está achando que eu nasci ontem. É o que vai rolar, é meme e nudes que vai rolar nesse grupo. Então, qual que é o problema de tudo isso? O problema é que a sociedade está banalizando o sexo. Está criando padrões de comportamento onde tudo é permitido. E aí, quando a pessoa se casa, ela está tão acostumada com essa mentalidade pervertida que ela acha que pode tudo no casamento. Inclusive, acha que pode adulterar. Infelizmente, essa é a ética sexual dos nossos dias. Meus irmãos, é inegável que existe uma luta cultural e uma luta espiritual. Ou seja, o mundo não vai cooperar com a nossa santidade, ele vai fazer de tudo por meio desse sistema para se opor ao processo de santificação que Deus nos colocou. Então preste atenção, eu e você, nós não podemos afrouxar os padrões de Deus para satisfazer a cultura da nossa época. Precisamos ser contraculturais, precisamos nos posicionar para a glória de Deus Pai. Agora, quando a gente olha para o texto que foi lido nessa noite, Jesus traz para nós um mandamento. E dentre os 10 mandamentos, nós temos o 7º que diz, não adulterarás. E nesse texto, Jesus está ensinando sobre a verdadeira ética sexual. E esse mandamento, para não cometer adultério, ele vale para todo mundo, vale para solteiro e vale para casado. Porque se não houver temor a Deus, uma pessoa casada pode se relacionar com uma pessoa de um outro casamento, ou então uma pessoa solteira se relacionar com uma pessoa casada. Então, é um mandamento que vale para todo mundo. E qual é a finalidade desse mandamento? A finalidade é preservar uma das coisas mais belas que Deus instituiu, que é o casamento. A finalidade é preservar a beleza de uma aliança matrimonial e, acima de tudo, preservar a pureza no coração humano. Aqui nesse texto, os religiosos do primeiro século interpretavam o 7º mandamento da seguinte forma: se houver relação sexual em um contexto de infidelidade, aí então se configura o pecado do adultério. Mas se não houver a relação sexual, se não houver a conjunção carnal, então não está configurada a quebra do 7º mandamento. Ou seja, os rabinos
os fariseus, no tempo de Jesus, eles entendiam que o pecado de adultério ocorria apenas no ato da infidelidade sexual. Só que, quando Jesus chega, ele chega para interpretar corretamente o mandamento de Deus. E Jesus vai além da interpretação dos religiosos da sua época, ele vai até a raiz, ele explica a essência do mandamento, e é por isso que ele diz nos versos 27 e 28, ouvistes o que foi dito, não cometa adultério, eu porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. Aqui Cristo está nos ensinando que o desejo de adulterar e a prática do adultério diante de Deus são equivalentes. Então, se os rabinos entendiam que adultério acontecia apenas na infidelidade sexual, Jesus nos ensina que o pecado do adultério pode acontecer também em nossos corações, porque para Jesus, abster-se do ato físico não é suficiente, tem que haver pureza dentro de nós. E quando a gente fala de coração, eu disse aqui uma vez que coração na Bíblia é algo muito sério. O próprio Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 15 que do coração procedem os maus pensamentos, do coração procedem os homicídios, procede a imoralidade sexual, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. Por isso que Provérbios 4:23 vai dizer que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E ainda no contexto do Sermão da Montanha, o próprio Jesus nos ensinou dizendo que felizes, que bem-aventurados são aqueles que são limpos de coração. E nós sabemos que quando a Bíblia fala de coração, ela não está se referindo ao nosso órgão que bombeia sangue. Ela não está falando de um sistema cardiovascular, mas ela está se referindo ao que podemos chamar de homem interior, a essência humana, aquilo que somos por dentro, o centro do nosso ser imaterial, a sede das nossas emoções. Portanto, olhar para alguém com intenção impura no coração significa olhar com cobiça. E a cobiça acontece quando eu desejo para mim aquilo que não me pertence. É olhar com desejo pecaminoso. É fazer sexo sem tirar a roupa. É despir em pensamentos alguém que não me pertence. É contemplar com o objetivo de satisfazer apetites sexuais interiores. Então, o adultério nasce de um olhar lascivo e de um coração contaminado, de um coração impuro. Só que aqui é importante ressaltar algo essencial. Esse mandamento que Jesus nos apresenta não se trata de um mandamento exclusivamente masculino. Porque alguém pode pensar assim, né? Já que Jesus disse que todo aquele que olhar para uma mulher, então, logo esse mandamento deve ser apenas para os homens, né? Não, nada disso. O que se aplica ao homem, também se aplica à mulher. Porque se uma mulher solteira olhar com desejo para um homem casado, ou se estando casada, olhar para um homem que não seja o seu marido, com intenção impura no coração, ela comete adultério. Por quê, meus irmãos? Porque pecado não escolhe gênero. O pecado ataca a raça humana. Não importa se é homem ou mulher. E eu vou além. Pecado não escolhe gênero e também não escolhe contexto para acontecer. Porque o pecado pode atingir o coração masculino quando ele deseja uma mulher que está passando na rua, só que o pecado também pode atingir o coração feminino, quando ela vê um filme romântico e projeta seus desejos e seus sentimentos num autor que não é o seu marido. Outro exemplo para quem é casado e está aqui, para aqueles que são casados, se na hora da intimidade com seu cônjuge você pensa em outra pessoa, isso é adultério. Porque naquele ato você está se relacionando sexualmente com duas pessoas ao mesmo tempo. A diferença é que uma pessoa está na sua frente enquanto a outra está na sua mente. Mas é adultério da mesma forma. Então você é homem ou você é mulher. E eu vou tentar usar as mesmas palavras que eu usei de manhã. Quando você está na rua
e ver esses exemplares exímios da raça humana, que têm atributos físicos e estéticos que são superiores aos demais, ou seja, o bonitão e a bonitona, a gente nota. Não adianta falar que a gente não percebe. Não vi nada, pastor. Não, a gente nota. Então é natural notar um homem ou uma mulher que se destaca. Mas o problema não é notar. A grande questão é o que é que você faz com isso. Essa é a grande questão. O que é que você faz com isso? Como é que o seu coração e os seus olhos se comportam diante dessa realidade? Você guarda o seu olhar e o seu coração diante de Deus? Ou você se entrega à cobiça? Ou você se entrega aos desejos? É uma guerra constante contra esses desejos que vão aparecendo dentro da gente. Me lembro na época que eu namorava com a minha esposa, meu Deus do céu. Era difícil, né? Meu sogro nunca deixou eu sair sozinho com ela. Acredita nisso? Esperto ele, né? E todas as vezes que a gente conseguia sair, o irmão dela tinha que ir junto. E eu ficava assim, meu Deus, por dentro, mas essa vela tem que ficar acompanhando. E hoje na maturidade eu entendo que não era uma vela. A vida dele era a luz que dissipava o meu pecado. Que às vezes eu queria ali, né? Ainda bem que minha esposa era crente, mais crente do que eu. Então esse mandamento aqui, Jesus está nos ensinando que temos que lutar contra esses desejos. E também está ensinando que o matrimônio deve ser considerado sagrado e inviolável. O mandamento de Deus nos proíbe contemplar de forma cobiçosa qualquer pessoa que não esteja comprometida conosco. Então a ordem de Jesus, a ordem do próprio Deus para nós é essa: preservar a pureza, não cometer adultério, seja fisicamente, seja no olhar, seja no coração. Essa é a ordem de Deus. Agora, eu sei que a vida não é um filminho perfeito. A vida também é acometida de episódios agridoces, por dissabores, situações que nos surpreendem, até mesmo porque, segundo a Escritura, nós sabemos que o coração do homem é caído, é pecador. Então, a vontade de Deus, o padrão ideal de Deus é a fidelidade, é a pureza, é a santidade. Agora, a pergunta que eu faço: e se porventura acontecer, se porventura alguém cair no matrimônio, devido à infidelidade conjugal, é possível haver restauração? E a resposta que eu tenho para isso é que sim, é possível haver restauração, porque em Cristo Jesus tudo é possível. E até onde eu sei, o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, em Deus existe perdão, em Deus existe reconciliação, em Deus existem novos começos, existe uma nova história, existe um processo de restauração, sim. E quando se trata dessa situação, como eu disse, é um assunto delicado. E eu sei que cada caso é um caso. Mas de maneira geral, a gente tem que tratar da situação de duas formas. Temos que tratar com o ofensor e também com a parte ofendida. Quando a gente fala da pessoa ofensora, daquela que cometeu o adultério, essa pessoa precisa ser confrontada. É claro que é em amor, mas ela precisa ser confrontada pela liderança da igreja. E antes de tudo, essa pessoa precisa de arrependimento. E o arrependimento dessa pessoa precisa ser mais escandaloso do que o pecado cometido. E eu já expliquei aqui por muitas vezes que o arrependimento verdadeiro envolve 3 atos: confissão, contrição e abandono. Eu preciso confessar o pecado, eu preciso sentir profunda contrição, ou seja, o Espírito me conduz a uma profunda tristeza por haver quebrado uma aliança e traído o coração do Pai. E por fim, eu preciso abandonar essa prática. Isso é arrependimento verdadeiro. E aí tem gente que vai dizer assim: pastor, mas eu já senti profunda contrição, eu já abandonei essa prática, eu já confessei meu pecado diante de Deus. Será que, pastor, eu ainda preciso confessar para minha esposa? Ou eu preciso confessar para o meu marido? É claro que você precisa. Porque no dia do casamento, você não fez uma aliança com Deus, dizer: eu estou casando contigo. Não, você casou com um cônjuge, com um ser.
Aí tem gente que pensa assim, não, mas se eu contar para o meu cônjuge, meu casamento vai acabar. Não, filho, o seu casamento já acabou, a aliança já foi quebrada, então você se encontra numa condição de restaurar o que foi destruído. Então precisa haver confissão para poder haver restauração. Então o arrependimento é o primeiro passo para a restauração. E após isso, debaixo da graça de Deus, você vai iniciar um processo de reconquistar a confiança do seu cônjuge. E aqui nesse processo eu faço um alerta, porque esse lance de reconquistar a confiança de uma pessoa não é instantâneo. É longo. É demorado e você precisa ter muita paciência. Por exemplo, se você praticando algum esporte quebrou a perna, não adianta você no dia seguinte começar a caminhar achando que nada aconteceu, que, poxa, está tudo certo, não aconteceu nada. Não, você quebrou a perna, para tudo. Você tem que ser socorrido até o hospital. Lá você vai fazer um raio-x para ver em quantas partes fraturou a sua perna. Vai ver se precisa de uma intervenção cirúrgica. E aí o médico vai mandar colocar um gesso em você, você vai ficar meses com aquele gesso, todo mundo vai escrever de canetinha nele. Volta no médico para saber se continua com gesso ou se tira o gesso. Aí depois talvez vai te indicar ainda um tempo de fisioterapia. E aí depois de muitos meses, quem sabe, você volta a andar com toda a segurança e normalmente. Resumindo, se uma perna leva tempo para restaurar, imagina uma aliança que foi quebrada. Vai levar tempo para restaurar essa confiança. E ainda no exemplo da perna, como eu disse de manhã, há alguns estudos que comprovam que um osso quebrado, após a sua recuperação, ele fica mais forte que um osso comum, devido ao processo de calcificação. E da mesma forma, em Cristo, a aliança que se quebrou pode ser restaurada e se tornar ainda mais forte para a glória de Deus. Então, em Cristo tudo é possível. Em Cristo pode haver novos começos. Em Cristo pode haver sim uma nova história. Agora, a gente está falando do ofensor ou da ofensora. Agora, como é que a gente lida com a parte ofendida? Com a pessoa que foi vítima da traição. E como igreja, a gente entende que essa pessoa precisa ser acolhida. Ela precisa ser amparada. E também precisa ser lembrada que a Bíblia ensina sobre misericórdia e perdão. A Bíblia nos ensina sobre isso. E talvez você que é a parte ofendida possa pensar assim, pastor, mas olha o que essa pessoa fez comigo. Ela quebrou a aliança, então ela não merece o meu perdão. Mas é isso mesmo, porque o perdão que a Bíblia nos ensina é justamente para pessoas que não merecem. Porque se o perdão fosse algo concedido apenas para quem merece, nenhum de nós teríamos recebido o perdão de Deus. Então o perdão ele serve para isso, é para quem não merece. É uma concessão de graça, de favor, de misericórdia. Aí a pessoa pensa assim, poxa, eu já entendi que o perdão é uma prática cristã. Só que, pastor, eu não consigo liberar perdão. E aí eu te digo que esse problema já foi resolvido, porque Deus nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus é aquele que nos capacita a fazer aquilo que nós não conseguimos por nós mesmos. Porque a gente não dá conta, a gente não consegue, a gente quer se vingar, a gente quer ficar irado, mas o Espírito Santo nos capacita a fazer isso. E só lembrando que perdão, meus irmãos, não tem nada a ver com minimizar erros. Não é você fingir que não aconteceu nada. Não, perdão não é minimizar erro. Perdão não é racionalizar o pecado do outro. Ah, aconteceu, deve ser por isso, por isso. Não. Então, perdão não é minimizar erro. Perdão não é racionalizar o pecado do outro. Perdão não é esquecimento. Não é um lapso de amnésia que você tem. Não lembro de nada. Não. Você lembra sim, só que você lembra sem sentir dor, porque você liberou perdão. E perdão também não tem nada a ver com sentimento. Porque alguns cristãos ainda chegam para mim, independente da situação, e falam, pastor, mas eu não estou sentindo de perdoar. Ei, se alguém, porventura, te dá um tapa no rosto, qual que vai ser o seu sentimento? Você vai dizer para essa pessoa assim, eu estou sentindo de te dar um abraço. Eu estou sentindo de dizer que eu te amo. Não, o nosso sentimento é de dar de volta, um jab, dar alguma coisa, porque a gente fica irado, a gente quer pagar com a mesma moeda. Contudo, eu e você não somos governados por sentimentos, somos governados pela palavra de Deus.
Portanto, perdoar não tem nada a ver com sentimento, mas tem a ver com obediência àquilo que Cristo nos pede em sua palavra. Você não é o que você sente, você é o que a palavra diz ao seu respeito. Você não é as suas emoções. Então, o perdão é uma manifestação de graça, porque você está concedendo algo a essa pessoa que não merece. Perdoar é jogar o lixo emocional fora. Perdoar é deixar para trás o passado, para curar o presente e reconstruir o futuro para a glória de Deus. Então eu volto a perguntar, em caso de adultério, é possível haver restauração? A resposta é sim, porque em Cristo tudo é possível. Tudo é possível em Jesus. E por fim, ainda nesse texto, Jesus ele faz um convite a todos nós. E qual seria esse convite? Um convite a assumirmos um compromisso radical. Porque o texto diz o seguinte, no verso 29. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Porque é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E no verso 30, ele fala algo semelhante no que diz respeito à mão. E nesse texto, obviamente, Jesus está utilizando uma figura de linguagem. E por mais que seja óbvio, eu como pregador preciso dizer que se trata de uma figura de linguagem, porque senão pode parecer alguém na internet, ainda mais que o culto da noite é transmitido, dizendo que o pastor disse que Jesus é a favor da automutilação. Então, nesse texto, Jesus não está falando de automutilação, internet. Ele está ensinando através de uma hipérbole, de uma figura de linguagem que indica exagero, de que eu e você precisamos ser radicais contra o pecado. Ou seja, se a maneira com que você olha para as pessoas, ou toca as pessoas, te leva a ter desejos pecaminosos, então arranque esse comportamento da sua vida. Arranque essas práticas da sua vida para que você não seja lançado no inferno. Arranque isso de você antes que isso te arranque da comunhão com Deus. Afinal de contas, o cristão não fica flertando com o pecado. Não fica tomando meias medidas. Quando o assunto é pecado, o tratamento não pode ser gradual. Tem que ser radical. Tem que cortar na raiz. É um texto que nos fala de olhos e mãos. E o olhar indica desejo, enquanto mãos indicam ações. Portanto, cuidado com as suas ações. Se algumas ações no seu dia a dia, na sua rotina, estão te levando a pecar, arranque-as da sua vida. Porque o pecado sexual, ele sempre começa aos poucos. Pequenas ações, pequenas decisões, pequenas concessões que você vai abrindo até se atolar de vez no pecado. Cuidado com os seus olhos. Eu me lembro quando eu converti lá em Belo Horizonte, o nosso pastor de jovens, pastor Robson, ele sempre explicava para a gente o seguinte: fala assim, juventude, o pecado não está na primeira olhada, está no segundo olhar. Quando você olha a segunda vez, você pecou. E aí tinha aquela turminha bem cara de pau, né? Que falava assim, pastor, eu ainda estou na primeira olhada, eu ainda estou na primeira olhada, eu ainda estou na primeira olhada, eu ainda estou na primeira olhada. E quebrava o pescoço e falava assim, cara, vai se converter, rapaz. Tudo começa no olhar. Pode começar com aquela olhadinha, aquela espiadinha, aquele olhar de relance. Não foi isso que aconteceu com o rei Davi? Por acaso, ele estava ali no terraço da sua casa e ele viu Batseba no terraço adjacente. E o que aconteceu? Do olhar veio a cobiça e da cobiça nasceu o adultério. Mas tudo começou aonde? Tudo começou na maneira de olhar. Então entenda isso, o aspecto visual tem poder para provocar estímulos eróticos. Por exemplo, todo profissional de marketing sabe que sexo vende. É por isso que pessoas sedutoras são colocadas como suporte para vendas em todas as espécies de produtos. E por isso que existe tanto foco em imagens eróticas na TV, no cinema, na internet. Por quê? Porque sexo vende. A erotização ela é atrativa aos olhos. Então, cuidado com o jeito que você tem olhado para as pessoas. Cuidado com os perfis que você tem acessado nas redes sociais. Cuidado com o zoom que você dá em algumas fotos.
Cuidado com a escolha de filmes e seriados que você tem selecionado para a sua vida, para o seu tempo de lazer. Não coloque coisas más diante dos seus olhos. Cuidado para não cair e sucumbir no pecado da pornografia. E se porventura você tem enfrentado dificuldades nesse pecado, se abra com alguém, arranque isso da sua vida antes que isso te arranque da presença de Deus. Que o nosso coração se mantenha puro, que os nossos olhos não sejam indisciplinados. Então nesta noite, em nome de Jesus, decida fazer uma aliança com seus olhos diante de Deus. O texto que foi lido hoje nos ensina que o cristão precisa levar a sério a sua luta pela pureza. Em outras palavras, Jesus está ensinando que a nossa santidade tem que ser protegida. Tem que ser protegida a nossa santidade. Afinal de contas, a gente se esforça para proteger tantas outras coisas. Certamente você é daqueles que colocam uma senha bem difícil para proteger as suas contas. A gente tem um telefone e a gente coloca capinha e uma película para proteger o aparelho celular. Nós somos capazes de fazer um seguro veicular para proteger o nosso carro. Nós somos capazes de colocar uma câmera de monitoramento para proteger a nossa residência, os nossos imóveis. Mas a pergunta que Jesus nos faz é a seguinte: o que é que estamos dispostos a fazer para proteger a nossa santidade? O que é que nós precisamos arrancar da nossa vida para proteger a nossa pureza? Porque o nosso maior patrimônio não é um telefone, um carro ou uma casa. A santidade é o nosso maior patrimônio. Então precisamos fazer de tudo para protegê-la. Quais comportamentos você vai ter que mutilar da sua vida? Quais práticas você precisa arrancar e eliminar do seu dia a dia? Em quais áreas, diante de Deus, você precisa assumir um compromisso radical? Porque, meus irmãos, é melhor perder algumas experiências que esta vida oferece do que perder a vida eterna. E eu encerro compartilhando um fato que aconteceu em 2019. No ano de 2019 aconteceu uma tragédia em um circo que fica no sul da Itália. Dentre todos os espetáculos, havia um momento da apresentação do domador de tigres. Alguém experiente, habilidoso nessa área de domar animais. E foi nesse momento que um domador veterano de 61 anos foi atacado pelos próprios tigres e infelizmente veio a falecer. Não sei se talvez por excesso de confiança, por confiar nas suas próprias habilidades. E por que eu estou falando isso? Eu aprendi no início da minha jornada cristã que cada ser humano tem dentro de si 2 tigres. O nome de um tigre se chama ira. E o nome do outro tigre se chama sexualidade. Esses 2 tigres estão dentro de cada um de nós. Eles ficam doidinhos para sair da jaula a todo tempo. E se você, com a sua própria habilidade, com a sua própria capacidade, com o seu esforço diário, se você tentar domar esses 2 tigres, com as suas próprias forças, pode ser que um dia ou outro dê certo. Só que ao passar do tempo, a banalização e o excesso de confiança em nossas próprias habilidades podem se tornar os primeiros passos para uma grande tragédia, porque uma hora ou outra, esses tigres vão querer nos atacar. Portanto, só existe um domador capaz de dominar completamente esses 2 tigres. É o Espírito Santo de Deus. Só Ele traz a mansidão para acalmar o tigre da ira. E só Ele traz o domínio próprio para o tigre da sexualidade. Só Ele aquieta esses 2 tigres. Porque nós não conseguimos, nós não damos conta, se não for a intervenção do Espírito Santo de Deus, todos os dias vamos falhar miseravelmente. Portanto, só há um domador. É por isso que eu e você precisamos ter vida com Deus. É por isso que eu e você precisamos mergulhar em uma vida de oração, mergulhar na meditação das Sagradas Escrituras, porque assim vamos ficando cheios do Espírito Santo, cheios desse verdadeiro domador, que aquieta a nossa alma, que aquieta os nossos apetites mais primitivos,
é nossa responsabilidade buscar a presença de Deus todos os dias e estarmos vigilantes, porque não é à toa que a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Pastor, mas eu nunca fui para a cama com ninguém. Mas quantas pessoas você já despiu em pensamentos? Diante de Deus, é adultério do mesmo jeito. E nessa noite eu te convido a ficar de pé, por gentileza, no seu lugar. Fechar os seus olhos e deixar que o próprio Espírito Santo aplique essa palavra no terreno do seu coração. Pai, nós te agradecemos nesta noite pela sua palavra, Deus. Nós reconhecemos que dependemos do Senhor para todas as coisas, porque nós não somos autossuficientes, Pai. Nós carecemos da tua graça, nós carecemos da sua misericórdia. Por isso, nessa noite nós te pedimos, Pai, nos faz transbordar do teu Santo Espírito, para que a gente não mais se renda a nenhum desejo, a nenhuma concupiscência da nossa carne, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, que se porventura existe alguém no nosso meio que sofreu alguma quebra de aliança, Pai, eu te peço que com a sua graça o Senhor venha promover restauração essa noite, Pai. Que o Senhor volte a aquecer esses corações, que o Senhor venha restaurar essa aliança para a glória do teu santo nome, porque aquilo que o Senhor uniu, Pai, que o homem não venha separar. Que essa aliança seja ainda mais forte para a sua glória, que ela se torne um testemunho, e que dessas feridas, Pai, possam nascer experiências de cura, que serão compartilhadas com outros casais, outras famílias, para a glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus que faz novas todas as coisas, é um Deus que nos dá uma nova chance todos os dias, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, por meio do teu Santo Espírito, guarda o nosso coração, guarda os nossos olhos. Nós fazemos uma aliança com o Senhor, Pai, e nós te pedimos que a tua santidade, que a sua pureza possa inundar o nosso ser, Pai, e que possamos ter os seus olhos, fechar os olhos para aquilo que o Senhor fecha, abrir os olhos para aquilo que o Senhor abre, que possamos enxergar o nosso semelhante não como um objeto de desejo, mas que possamos enxergá-lo como alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Que o Senhor nos ensine todos os dias, guarde o nosso olhar, guarde o nosso coração para a sua glória, em nome de Jesus. E ainda com olhos fechados, eu quero te convidar a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a sua palavra e ela gerou fé no meu coração. Por isso agora eu me arrependo dos meus pecados, eu creio com o coração, confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor. Amém. E ainda de olhos fechados, aí mesmo no seu lugar, se você se identificou com essa oração, entregando a sua vida a Cristo, aí mesmo no seu lugar, levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Você que se identificou com essa oração, entregando a sua vida a Jesus, aí mesmo, levanta a sua mão. Nós queremos orar por você e com você, porque o nosso Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. Sendo assim, eu entendo que todos nós temos certeza da vida eterna. Todos nós estamos aliançados com Jesus. Quem está aliançado com Jesus aí de verdade? Não quebre essa aliança. Quem aqui é casado? Não quebre a aliança com seu cônjuge. Quem aqui está solteiro? Aguarde o tempo certo e seja fiel à aliança que Deus vai preparar para você. Amém, meus irmãos? E cuidado com as dancinhas do TikTok, viu? O pessoal não está dançando valsa, não. Achei interessante que de manhã uma senhora me procurou, estava aqui no culto, de aproximadamente uns 75 anos de idade. E ela virou para mim e falou assim: pastor, essa palavra é muito boa, hein? Porque todas as vezes que eu vou na academia eu fico vendo aqueles manequins assim. Eu falei: minha irmã, essa galera da terceira idade, tá? Ê, Jesus!
guarde o olhar de vocês, até na terceira idade, em nome de Jesus. E algumas pessoas me procuraram de manhã. Infelizmente de manhã os livros acabaram, mas se você quiser adquirir um exemplar do livro Vesúvio Sexual, um livro que trata sobre sexualidade e a ética cristã do sexo, você pode adquirir hoje à noite. Se você tiver com vergonha, fala que é para um primo seu, a prima, sei lá, que você vai abençoar alguém, né, Jefferson? Mas adquira em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Vá em paz, tenha uma semana abençoada para a glória de Deus Pai.